Graça, misericórdia e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quem vos fala é o pastor Marcos Jaque Bastos para mais uma meditação nessa manhã. Mas antes eu queria fazer um destaque ou dar a você uma orientação. Nós estamos ainda vivendo nessa situação de pandemia, estamos ainda correndo o risco dela elevar o pico novamente, principalmente no Rio de Janeiro. E nós queremos falar com você, você que está aí do outro lado me ouvindo. Vamos seguir as orientações dadas pela Organização de Saúde. Vamos estar sempre saindo de nossas casas com a nossa máscara. Vamos estar usando o álcool gel, lavando sempre as mãos, procurando mostrar empatia ao próximo, procurando mostrar que ama o próximo, tendo esses cuidados, porque se você não tiver esses cuidados, certamente nós teremos novamente um pico elevado e com isso vai acarretando mais demora no retorno aos templos de nossas igrejas. Então, que você tenha essa consciência, não brinque. Aqui em Guadalupe o pico é bem alto, a gente vê que as pessoas não estão levando a sério, muitos estão andando sem máscara na rua, muitos estão se aglomerando nos bares, nas suas casas mesmo, do lado de fora. Então a gente vê que a coisa não está sendo levada a sério e muitas pessoas estão morrendo por isso. Não seja você uma dessas pessoas que contribuem para o mal, mas contribua para o bem, contribua para a solução desse problema. É o que nós pedimos a você que está nos ouvindo aí do outro lado. E nós vamos estar meditando nessa manhã sobre o seguinte tema: sensação de impunidade. O texto que nós queremos deixar para você ler depois com a sua família, com calma, é o texto de Amós 6, 1 a 7. Mas nós vamos nos ater somente a Amós 6, 1, parte A desse texto, que diz: ai de vocês que vivem tranquilos em Sião e que se sentem seguros no monte de Samaria ou de Samaria. Então nós somos levados muitas vezes, meus queridos, há anos, há muitas notícias e reportagens sobre os casos de corrupção nos altos escalões do nosso governo. A mídia ela explora amplamente e detalhadamente esse assunto, que tem gerado uma indignação nacional. Quem não fica revoltado, chateado em saber que existem pessoas que estão usufruindo e usurpando daquilo que não pertence, metendo a mão nos cofres públicos e tirando proveito, e a gente fica pensando e olhando como podem ser tão gananciosos. Já vivem numa situação melhor do que muitos, com um salário gordo, um salário bom, e mesmo assim parecem continuarem com o desejo de ter mais e mais. E a ilusão de nunca ser preso e jamais prestar contas pelo que se comete. E essa coisa já é antiga, não é de agora, né? A leitura bíblica de hoje ela registra a situação dos israelitas lá no século 8 a.C. Já viviam dessa forma. Os líderes daquela época e daquela sociedade imaginavam estar longe do dia mau. Eles não pensavam no amanhã, no que poderia acontecer com eles, não tinham essa noção. E aí, os líderes daquela sociedade imaginavam estar bem longe dessa situação. E nessa ilusão eles viviam para ostentar suas riquezas mal adquiridas, como alguns fazem hoje também. Nós vemos que alguns ficam ostentando aí. Vimos aí agora essa semana uma reportagem de um homem bem sucedido com dinheiro, aproveitando a pandemia, aproveitando essa paralisação, fazendo racha
com seu carrão importado, seu carrão de não sei quantos milhões, né, nas ruas do Rio de Janeiro. E ele achou que também não fosse pego, né? Não fosse pego, não fosse dar contas, mas foi pego, teve seu carro apreendido e ele também foi apreendido, teve que pagar fiança e ainda tem condições de pagar fiança, né? Imagina se fosse eu ou você, não teríamos dinheiro para pagar essa fiança. Mas há uma sensação de impunidade muito grande nesse país. E aqueles homens naquela época, eles se entregavam totalmente ao prazer, enquanto eram indiferentes à sorte da maioria da população, como hoje também, como a população mais carente, mais empobrecida. Mas mesmo que essa conduta aviltante perdurasse algum tempo, ela teria um desfecho trágico. E qual seria esse desfecho trágico? Eles seriam levados como escravos, acorrentados para o cativeiro lá na Síria. E o juízo divino cairia sobre eles, como de fato aconteceu não muito tempo depois. E a Bíblia diz que o Senhor é muito paciente. Quando você fica questionando por que essas pessoas não pagam algum preço, por que elas não vão presos, por que você não vê justiça, é justamente por isso, porque o Senhor é paciente. Ele é paciente, ele não se ira facilmente, e ele não está indiferente ou demorando a intervir, porque ele é paciente com você, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá, ele virá como um ladrão, diz a palavra do Senhor, né? E por isso, não caia na ilusão fatal de viver como bem entender, dando seu jeitinho, como muitos dão um jeitinho brasileiro, para levar vantagem onde possível, achando que tudo acabará em pizza. O momento de prestar contas vem. É melhor ter pouco com retidão do que muito com injustiça. Provérbios 16:8 vai te dizer isso. Então que nessa manhã você guarde isso no seu coração. Busque viver uma vida de retidão, busque viver uma vida de honestidade. Deus está vendo todas as coisas, não há nada que fuja do seu conhecimento. E é pela sua paciência e pela sua misericórdia que nós ainda estamos aqui. E nós ainda temos a oportunidade de ver essas pessoas transformadas. Deus te abençoe. Continue orando pelo seu país, continue orando pela sua igreja, pelos seus irmãos, pelos nossos irmãos. E tenhamos um dia abençoado na presença do Senhor. Um forte abraço. Bom dia, meu querido, minha querida irmã. Você que está aí me ouvindo, quem vos fala é o pastor Marcos Jaquibart, para mais uma meditação nessa manhã. Eu quero compartilhar com você hoje, dia 25 de maio de 2020, sobre o seguinte tema: alegria plena. E a leitura bíblica que eu quero deixar para você estar aí na sua casa lendo, é Filipenses 1, 12 a 26. Mas nós vamos nos ater em Filipenses 1, 21, que diz o seguinte: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O texto da leitura bíblica dessa manhã, meus irmãos, de hoje, é a parte de uma das cartas que Paulo reagiu quando ele ainda estava na prisão, preso, lá em Roma. Um dos motivos que levou a escrever foi o fato de que os cristãos de Filipos terem demonstrado seu carinho e respeito pelo apóstolo de forma prática, em ação, e ajudando-o e sustentando em seu trabalho missionário. Mas o que ele diz deixa claro que não era esse motivo de sua alegria. Paulo era muito grato pela colaboração que recebia das pessoas por onde passava, mas o que pedia a Deus para elas não era a maior riqueza.
E o que poderia ser entendido como um pedido interesseiro, mas que o Senhor aumentasse o amor delas pelo Evangelho e que traz a salvação eterna a todos que se orientam por ele. A expansão da mensagem de Jesus Cristo era a principal alegria desse homem de Deus, que se dedicou por inteiro ao trabalho de levá-la a todos sem nenhuma distinção. Sua alegria transbordante demonstra que o mesmo em meio ao sofrimento da prisão é possível ser feliz. Mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio às lutas, às dificuldades, à falta de emprego, é possível ser feliz quem tem Jesus no coração. Para nós é oportuno lembrar que nem sempre uma prisão ela é uma coisa física, com paredes e grades. Ela também pode ser mental ou espiritual, como muitos estão vivendo nos dias de hoje, prisioneiros de seus próprios lares, e que muitas vezes estão presos também a pensamentos ruins, a pensamentos maus, a pensamentos que os levam a uma insanidade mental e muito mais também a uma enfermidade psicológica. Isso tudo é possível acontecer e tem acontecido com muitos. E mesmo assim, a felicidade é algo possível. Mas como, você pode me perguntar? O exemplo de Paulo deixa claro que a felicidade não depende do lugar onde você está ou da situação, mas é fruto de uma decisão. O apóstolo ele resumiu sua postura no versículo em destaque: viver independentemente das condições dava-lhe chance de falar do amor de Jesus. Se morresse, ele veria o próprio Cristo. Quem vive assim sempre tem motivo para ser alegre. Não se trata de um simples otimismo, mas do resultado de uma fé constante e inabalável em Deus, não em pessoa ou coisas. Assim, o que mais importa é viver com Cristo e deixá-lo governar nossas vidas, pois é Ele quem nos dá alegria plena. A alegria duradoura, ela precisa de uma fonte permanente, e só Deus eterno pode fornecer essa alegria permanente. E Jesus, ele nos diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E se ele disse, você pode crer que é uma verdade. Então confie, busque a ele e seja abençoado nessa manhã. Que Deus complete aquilo que deixou de ser dito nessa manhã. Fiquem todos na paz do Senhor. Um forte abraço. Bom dia, povo de Deus, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos estar trazendo uma meditação rápida agora, nessa manhã. Eu estou na rua, resolvendo coisas, e nesse momento dentro do meu carro, né? Então não estou de máscara, mas estamos cumprindo rigorosamente aí as normas de segurança, para que ninguém se contagie ou que não seja contagiado de novo. Então, nós vamos falar sobre o dia em que o sol parou. Irmãos, na campanha para a conquista da terra de Canaã, o povo de Israel precisou lançar-se em várias batalhas. Nós vamos ver sobre essas batalhas agora pela manhã, nessa meditação. E o tema que eu quero dar essa meditação é o dia em que o sol parou. A leitura bíblica que eu quero deixar para você é Josué 10, de 7 a 15, mas eu vou me ater essa manhã somente em Josué 10, 13, a parte B. A parte B que fala: o sol parou no meio
do céu e por quase um dia inteiro não se pôs. Então, aí estava havendo uma batalha, uma guerra, e entre Josué e os israelitas, eles foram chamados para socorrer Gibeon, cidade com a qual tinham feito uma aliança e que agora estava sitiada por reis inimigos daquela época. A luta foi tão renhada que Josué apelou ao Senhor para que mantivesse o dia claro. E por incrível que pareça, irmãos, a Bíblia relata que o sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs, até que os adversários fossem todos eles derrotados. Além disso, o texto atribui esse acontecimento claramente à intervenção de Deus naquela situação, naquele momento em que eles estavam batalhando e que Josué clamou a Deus para que o ajudasse. Que lutas estão dificultando ou impedindo o seu progresso na vida com o Senhor? Sem dúvida alguma, Satanás ele colocou diversos tipos de obstáculos para que você ficasse impedido de cultuar e de adorar a Deus, de estar se envolvendo na obra de Deus. A Bíblia deixa bem claro que a luta de quem segue a Jesus não é no nível físico, mas sim no nível espiritual. As nossas armas não são contra a carne, nem contra o sangue, mas contra as hostes, os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus. Efésios 6, 12, 13, parte A. Essa armadura não é de metal ou outro material resistente, mas consiste de verdade, justiça, fé e salvação. A descrição termina com uma instrução adicional. Ele diz: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Efésios 6, 18. E nas lutas que enfrentamos a todo instante e que tentam nos afastar do Senhor, levando-nos a fracassar constantemente, nada melhor que seguir o exemplo de Josué, apelar para a intervenção de Deus e confiar em seu socorro. Nessa manhã eu quero te dizer: fortaleça-se no Senhor e no seu forte poder. Confie nele e continuemos na nossa batalha, na nossa luta espiritual, porque lutar contra a carne é fácil. Você pega uma arma, você dispara um tiro, acaba com uma vida. Uma faca, você esfaqueia e acaba com uma vida. Mas contra Satanás somente com os poderes que vêm dos céus, com o Espírito Santo de Deus, com a força do nosso Deus, nós derrotaremos esse inimigo chamado Covid, e em breve estaremos todos juntos nos reunindo para a honra e glória do Senhor. Essa é a minha palavra dessa manhã, e que Deus te abençoe e que você esteja pronto para, após essa batalha, receber a vitória em sua mão e fazer o ID, trabalhar para o reino de Deus. Fiquem todos na paz, um forte abraço, saudade eu tenho de vocês, podem ter certeza disso. A mesma saudade que você sente, eu estou sentindo, talvez ainda maior, porque eu sei da responsabilidade que Deus colocou em meus ombros. Fiquem na paz. Bom dia, Igreja do Senhor. Aqui quem vos fala é o Pastor Marcos, para mais uma meditação nessa manhã, uma manhã de sábado, onde nós estaremos falando sobre caniços e pavios. E nós queremos te desejar desde já a todos os aniversariantes da semana e do mês um feliz aniversário. Sintam-se abraçados pelo seu pastor
e em breve estaremos juntos. Nós estaremos falando sobre caniços e pavios, e o texto que eu queria deixar para você é Isaías 42, de 1 a 4. Mas eu quero me ater somente em Mateus hoje, Mateus 12, 20. Mas tudo tem um contexto, né? Então você vai lá, busque conhecer o que diz lá em Isaías 42, de 1 a 4. E Mateus 12, 20 diz o seguinte: não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, até que leve a vitória à justiça. Em determinada ocasião, meus queridos, eu vi alguém perguntando qual teria sido a finalidade da vinda do Mestre, de Jesus Cristo, a esse mundo. E eu poderia formular essa pergunta ou formular a resposta de muitas formas. Porém, eu quero destacar aqui somente o que Isaías apresentou por volta de 700 anos antes de Cristo, falando sobre o Messias. Ele aparece na leitura bíblica de hoje, na descrição de alguém que o profeta chama de servo do Senhor. Ele vem trazer justiça, algo que em geral é associado com posição e força. Diante disso, chama a atenção o modo de agir desse servo, que apresenta qualidades que também são citadas no verso em destaque. Não quebrará o caniço rachado e não apagará o pavio fumegante, como diz aqui a palavra. O caniço quebrado, ele ilustra bem a fragilidade humana, a fragilidade de cada um de nós. E emoções, doenças, emoções doentes e difíceis de curar, sentimentos feridos que podem ser facilmente esmagados. No pavio fumegante, que nós lemos também, o fogo já acabou, resta apenas fumaça, como na vida de quem já tentou de tudo e está prestes a desistir. Atualmente, percebe-se em nossa sociedade um povo sobrecarregado de tradições, um povo curvado sob o peso de má autoridades e de um sistema insuportavelmente corrupto, que gera milhares de caniços quebrados e pavios fumegantes. Era assim o ambiente da época de Isaías, e até hoje pouco ou nada mudou. Então Jesus Cristo entra em cena. Ele, que é o Rei vitorioso, é capaz de realizar sua obra sem usar de violência, como muitos esperavam, um rei poderoso financeiramente, um rei com poderes de pressão, política, mas o rei capaz de realizar qualquer coisa sem o uso da violência. E em vez disso, ele restaura, ele cura, ele perdoa com grande compaixão e cuida de cada um de nós. Muitos acham que Jesus ele nos abandonou, não cuida, ou que Deus, quando formou o homem, ele formou e deixou abandonado. Não é isso? De maneira alguma Deus nos desampara. Você se sente como um caniço rachado ou um pavio fumegante? Te pergunto nessa manhã. Com emoções machucadas, sem força para continuar lutando, talvez até mesmo para continuar vivendo. Tem muita gente nesse momento de dificuldade, de sofrimento, buscando dar uma solução em suas vidas, tirando as próprias vidas, ou fazendo algo que vem se arrepender depois. Nada parece dar certo, tudo acaba em fumaceira. Se esta é a sua situação, eu queria que você soubesse que Jesus pode e quer restaurar a sua vida partida e reacender a esperança eterna em você.
Deixe que Ele seja a última e maior esperança para a sua vida. Não desanime, não desista da sua luta. Continue firme nas promessas do Senhor. O Senhor tem muita coisa ainda a realizar na nossa vida. E Jesus pode reconstruir sua vida quebrada e acender o seu coração apagado por esse mundo, esse coração desanimado, esse coração que já não tem esperança. Eu quero te dizer que há esperança em Jesus. Você precisa somente conhecê-lo. Você sofre porque não conhece o nosso Deus, não conhece esse Jesus que veio restaurar as nossas vidas, esse Jesus que veio religar você a Deus. Então, que nessa manhã você possa meditar nessa palavra, que você possa estar buscando ter esse relacionamento que Deus quer ter com você. Não custa nada, é grátis, e Deus quer fazer algo muito grande na tua vida. Basta que você creia, basta que você confie, basta que você o busque. E que você tenha uma manhã, um dia abençoado na presença do Senhor. E se você ainda não tomou uma decisão junto a Cristo, que você possa buscá-lo. Visite uma igreja mais próxima da sua casa. Assim que retornarmos às atividades das igrejas, que você busque entrar, assistir, participar, não assistir como alguns, mas participar dos cultos e ouvir, buscar ouvir ali a voz de Deus. E com certeza você entrará e sairá diferente daquele local. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe e tenhamos um dia abençoado. E não se esqueça, amanhã, pela manhã, nós estaremos nos reunindo na EBD, pelo Zoom, né? Se você recebeu o meu convite, você tem a liberdade de convidar o seu amigo, o seu vizinho, quem você desejar. E à noite estaremos no Facebook ao vivo, cultuando a Deus, glorificando o seu nome. Um forte abraço a todos. Fiquem na paz do Senhor. Bom dia, amados irmãos. A graça e a paz estejam com todos. E essa manhã eu queria falar para você sobre algumas coisas que eu estou vendo acontecer e que gostaria que você, como membro da Igreja Monte Alegre, tivesse muito cuidado para não cometer os mesmos erros. Nós temos percebido que muitos estão despreocupados ou não acreditando nessa enfermidade que tem levado a muitos. Soube que em Realengo a situação não está muito boa, como aqui em Guadalupe também. Eu quero pedir a você que você continue ouvindo os conselhos que estão sendo dados pela televisão. Use de lavar as suas mãos sempre quando for à rua. Use máscara. Você sempre lave suas mãos com álcool gel. Procure se proteger aqueles que você ama. Não deixe que o inimigo venha te enganar. As pessoas estão morrendo por desobediência. Aqui em Guadalupe ontem, passando aqui pela rua, parecia normal, parecia que estava tudo normal, as pessoas caminhando, comprando, se movimentando como se nada tivesse acontecido, alguns sem máscaras. Então, não é por aí. Nós podemos aí voltar a ter uma nova pandemia, uma nova situação de risco muito grande para a sociedade. E você pode estar contribuindo para isso. Então tenha cuidado, ouça os conselhos, use máscara, lave suas mãos, mostre que você ama o próximo, que você ama os seus entes queridos, seus parentes e seus vizinhos. E assim nós em breve estaremos voltando a nos reunir como igreja do Senhor. Mas enquanto o povo não aceita, não coopera, isso vai sendo adiado, e isso é ruim para nós mesmos. Então essa é a minha dica, esse é o meu conselho nessa manhã, e nós vamos estar meditando na palavra de Deus essa manhã sobre o seguinte tema: sensação de impunidade. O texto que eu quero deixar para você estar lendo depois na sua casa é Amós 6,
de 1 a 7, mas eu vou me ater somente no Amós 6, 1, somente na parte A desse versículo, que diz o seguinte: ai de vocês que vivem tranquilos em Sião e que se sentem seguros no monte de Samaria, ou de Samaria. Amós 6, 1, parte A. Nós somos, irmãos, expostos a alguns anos a muitas notícias e reportagens sobre casos de corrupção nos altos escalões do nosso governo, né? E a mídia explora amplamente e detalhadamente esse assunto, e tem gerado uma grande indignação na sociedade, uma indignação nacional, né? Porque governantes e importantes funcionários públicos, apesar de seus elevados salários, se empenham no saque aos cofres públicos. E isso nós temos visto. E apesar de seus elevados salários, eles se empenham nesse saque aos cofres públicos. Dentre as razões, além da ganância, está a sensação dessa impunidade que eles têm. E a ilusão de nunca serem pegos e jamais prestar contas pelo que se comete é coisa antiga, mas que está mudando. Se você observar, você pode ver que isso está mudando. A leitura bíblica de hoje, ela registra situações dos israelitas no século 8 a.C. E os líderes daquela sociedade imaginavam estar longe o dia mau, né? Lá no verso 3 você pode ver isso. E nessa ilusão viviam para ostentar suas riquezas mal adquiridas, usufruir do luxo, não trabalhar, comer do melhor, embebedar-se, divertir-se. E entregavam-se totalmente aos prazeres desse mundo, enquanto eram indiferentes à sorte da maioria da população, que era explorada e vivia numa situação de pobreza. Mas mesmo que essa conduta avilante ou avitante perdurasse, algum tempo ela teria um desfecho trágico. E qual foi esse desfecho trágico? Eles seriam levados como escravos acorrentados para o cativeiro na Síria. O juízo divino cairia sobre eles, como de fato aconteceu não muito tempo depois. A Bíblia diz que o Senhor é muito paciente, mas o seu poder é imenso. O Senhor não deixará impune o culpado. E por que Deus parece indiferente ou demorando para intervir e fazer justiça? Por quê? Porque Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão, como diz lá em 2 Pedro 3, versículo 9, parte B e 10. Por isso, não vamos cair na ilusão, ou não caiam na ilusão fatal de viver como bem entender, dando do jeitinho brasileiro que nós costumamos ter, para levar vantagem onde possível for, achando que tudo acabará em pizza. O momento de prestar contas certamente vai vir. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas certamente ele virá. E é melhor ter pouco com retidão do que muito com injustiça. Provérbios 16, verso 3 vai te falar isso. Então que nessa manhã você pense nisso, você procure viver uma vida coerente, uma vida de temor, uma vida de gratidão pelo pouco que você tem, e não tente tirar vantagem sobre ninguém. O que é seu, Deus vai te dar.
e aquilo que não é seu, é do outro, deixe lá. E cada um de nós tem aquilo que Deus acha que merecemos ter. Então, viva cada dia buscando ser um melhor crente, um melhor cristão. Deus te abençoe nessa manhã e continuemos orando por essa situação, pelos nossos governantes. Continuemos orando por essa pandemia, para que ela venha se acabar e nós juntos possamos novamente celebrar na casa de Deus que a sua grandiosa, o seu grandioso poder. Que Deus nos abençoe. Forte abraço. Graça, misericórdia e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quem vos fala é o pastor Marcos Jaque Bastos para mais uma meditação nessa manhã. Mas antes eu queria fazer um destaque ou dar a você uma orientação. Nós estamos ainda vivendo nessa situação de pandemia e estamos ainda correndo o risco de ela elevar o pico novamente, principalmente no Rio de Janeiro. E nós queremos falar com você, que você que está aí do outro lado me ouvindo, vamos seguir as orientações dadas pela Organização de Saúde. Vamos estar sempre saindo de nossas casas com a nossa máscara. Vamos estar usando o álcool gel, lavando sempre as mãos, procurando mostrar empatia ao próximo, procurando mostrar que ama o próximo, tendo esses cuidados, porque se você não tiver esses cuidados, certamente nós teremos novamente um pico elevado e com isso vai acarretando mais demora no retorno aos templos de nossas igrejas. Então, que você tenha essa consciência. Não brinque. Aqui em Guadalupe, o pico é bem alto, a gente vê que as pessoas não estão levando a sério, muitos estão andando sem máscara na rua, muitos estão se aglomerando nos bares, nas suas casas mesmo, lá de fora. Então a gente vê que a coisa não está sendo levada a sério. E muitas pessoas estão morrendo por isso. Não seja você uma dessas pessoas que contribuem para o mal, mas contribua para o bem. Contribua para a solução desse problema. É o que nós pedimos a você que está nos ouvindo aí do outro lado. E nós vamos estar meditando nessa manhã sobre o seguinte tema: sensação de impunidade. O texto que nós queremos deixar para você ler depois com a sua família, com calma, é o texto de Amós 6, 1 a 7. Mas nós vamos nos ater somente a Amós 6, 1, parte A desse texto, que diz: ai de vocês que vivem tranquilos em Sião e que se sentem seguros no monte de Samaria ou de Samária. Então nós somos levados muitas vezes, meus queridos, há anos, há muitas notícias e reportagens sobre os casos de corrupção nos altos escalões do nosso governo. A mídia, ela explora amplamente e detalhadamente esse assunto, que tem gerado uma indignação nacional. Quem não fica revoltado, chateado em saber que existem pessoas que estão usufruindo e usurpando daquilo que não pertence, metendo a mão nos cofres públicos e tirando proveito, e a gente fica pensando e olhando como podem ser tão gananciosos. Já vivem numa situação melhor do que muitos, com um salário gordo, um salário bom, e mesmo assim parecem continuarem com o desejo de ter mais e mais. E a ilusão de nunca ser preso e jamais prestarem contas pelo que se comete. E essa coisa já é antiga, não é de agora, né? A leitura bíblica de hoje, ela registra a situação dos israelitas lá no século 8 a.C.
já viviam dessa forma. Os líderes daquela época e daquela sociedade imaginavam estar longe o dia mau. Eles não pensavam no amanhã, no que poderia acontecer com eles, não tinham essa noção. E aí, os líderes daquela sociedade imaginavam estar bem longe dessa situação. E nessa ilusão eles viviam para ostentar suas riquezas mal adquiridas, como alguns fazem hoje também. Nós vemos que alguns ficam ostentando aí. Vimos aí agora essa semana uma reportagem de um homem bem sucedido com dinheiro, aproveitando a pandemia, aproveitando essa paralisação, fazendo racha com seu carrão importado, seu carrão de não sei quantos milhões, né, nas ruas do Rio de Janeiro. E ele achou que também não fosse pego, né? Não fosse pego, não fosse dar contas, mas foi pego, teve seu carro apreendido e ele também foi apreendido, teve que pagar fiança e ainda tem condições de pagar fiança, né? Imagina se fosse eu ou você, não teríamos dinheiro para pagar essa fiança. Mas há uma sensação de impunidade muito grande nesse país. E aqueles homens naquela época, eles se entregavam totalmente ao prazer, enquanto eram indiferentes à sorte da maioria da população, como hoje também, como a população mais carente, mais empobrecida. Mas mesmo que essa conduta aviltante perdurasse algum tempo, ela teria um desfecho trágico. E qual seria esse desfecho trágico? Eles seriam levados como escravos, acorrentados para o cativeiro lá na Síria. E o juízo divino cairia sobre eles, como de fato aconteceu não muito tempo depois. E a Bíblia diz que o Senhor é muito paciente. Quando você fica questionando por que essas pessoas não pagam algum preço, por que elas não vão presas, por que você não vê justiça, é justamente por isso, porque o Senhor é paciente. Ele é paciente, ele não se ira facilmente, e ele não está indiferente ou demorando a intervir, porque ele é paciente com você, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá, ele virá como um ladrão, diz a palavra do Senhor, né? E por isso, não caia na ilusão fatal de viver como bem entender, dando seu jeitinho, como muitos dão um jeitinho brasileiro, para levar vantagem onde possível, achando que tudo acabará em pizza. O momento de prestar contas vem. É melhor ter pouco com retidão do que muito com injustiça. Provérbios 16:8 vai te dizer isso. Então que nessa manhã você guarde isso no seu coração, busque viver uma vida de retidão, busque viver uma vida de honestidade. Deus está vendo todas as coisas, não há nada que fuja do seu conhecimento. E é pela sua paciência e pela sua misericórdia que nós ainda estamos aqui. E nós ainda temos a oportunidade de ver essas pessoas transformadas. Que Deus te abençoe. Continue orando pelo seu país, continue orando pela sua igreja, pelos seus irmãos, pelos nossos irmãos. E tenhamos um dia abençoado na presença do Senhor. Um forte abraço. Bom dia, meu querido, minha querida irmã. Você que está aí me ouvindo, quem vos fala é o pastor Marcos Jaquibart, para mais uma meditação nessa manhã. Eu quero compartilhar com você hoje, dia 25 de maio de 2020, sobre o seguinte tema: alegria plena. E a leitura bíblica que eu quero deixar para você estar aí na sua casa lendo, é Filipenses 1, 12 a 26. Mas nós vamos nos ater em Filipenses 1, 21, que diz o seguinte: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro.
O texto da leitura bíblica dessa manhã, meus irmãos, de hoje, é a parte de uma das cartas que Paulo reagiu quando ele ainda estava na prisão, preso, lá em Roma. Um dos motivos que levou a escrever foi o fato de que os cristãos de Filipos terem demonstrado seu carinho e respeito pelo apóstolo de forma prática, em ação, e ajudando e sustentando em seu trabalho missionário. Mas o que ele diz deixa claro que não era esse motivo de sua alegria. Paulo era muito grato pela colaboração que recebia das pessoas por onde passava, mas o que pedia a Deus para elas não era a maior riqueza. E o que poderia ser entendido como um pedido interesseiro, mas que o Senhor aumentasse o amor delas pelo Evangelho e que traz a salvação eterna a todos que se orientam por ele. A expansão da mensagem de Jesus Cristo era a principal alegria desse homem de Deus, que se dedicou por inteiro ao trabalho de levá-la a todos sem nenhuma distinção. Sua alegria transbordante demonstra que, o mesmo em meio ao sofrimento da prisão, é possível ser feliz. Mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio às lutas, às dificuldades, à falta de emprego, é possível ser feliz quem tem Jesus no coração. Para nós, é oportuno lembrar que nem sempre uma prisão ela é uma coisa física, com paredes e grades. Ela também pode ser mental ou espiritual, como muitos estão vivendo nos dias de hoje, prisioneiros de seus próprios lares, e que muitas vezes estão presos também a pensamentos ruins, a pensamentos maus, a pensamentos que os levam a uma insanidade mental e muito mais também a uma enfermidade psicológica. Isso tudo é possível acontecer e tem acontecido com muitos. E mesmo assim, a felicidade é algo possível. Mas como, você pode me perguntar? O exemplo de Paulo deixa claro que a felicidade não depende do lugar onde você está ou da situação, mas é fruto de uma decisão. O apóstolo ele resumiu sua postura no versículo em destaque. Viver, independentemente das condições, dava-lhe chance de falar do amor de Jesus. Se morresse, ele veria o próprio Cristo. Quem vive assim sempre tem motivo para ser alegre. Não se trata de um simples otimismo, mas do resultado de uma fé constante e inabalável em Deus, não em pessoa ou coisas. Assim, o que mais importa é viver com Cristo e deixá-lo governar nossas vidas, pois é Ele quem nos dá alegria plena. A alegria duradoura, ela precisa de uma fonte permanente, e só Deus eterno pode fornecer essa alegria permanente. E Jesus, ele nos diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E se ele disse, você pode crer que é uma verdade. Então confie, busque a ele e seja abençoado nessa manhã, que Deus complete aquilo que deixou de ser dito nessa manhã. Fiquem todos na paz do Senhor. Um forte abraço. Bom dia, povo de Deus, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos estar trazendo uma meditação rápida agora, nessa manhã. Eu estou na rua, resolvendo coisas, e nesse momento dentro do meu carro, né? Então não estou de máscara, mas estamos cumprindo rigorosamente aí
as normas de segurança, para que ninguém se contagie ou que não seja contagiado de novo. Então, nós vamos falar sobre o dia em que o sol parou. Irmãos, na campanha para a conquista da terra de Canaã, o povo de Israel precisou lançar-se em várias batalhas. Nós vamos ver sobre essas batalhas agora pela manhã, nessa meditação. E o tema que eu quero dar essa meditação é o dia em que o sol parou. A leitura bíblica que eu quero deixar para você é Josué 10, de 7 a 15, mas eu vou me ater essa manhã somente em Josué 10, 13, a parte B. A parte B que fala: o sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs. Então, aí estava havendo uma batalha, uma guerra, e entre Josué e os israelitas, eles foram chamados para socorrer Gibeon, cidade com a qual tinham feito uma aliança e que agora estava sitiada por reis inimigos daquela época. A luta foi tão renhada que Josué apelou ao Senhor para que mantivesse o dia claro. E por incrível que pareça, irmãos, a Bíblia relata que o sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs, até que os adversários fossem todos eles derrotados. Além disso, o texto atribui esse acontecimento claramente à intervenção de Deus naquela situação, naquele momento em que eles estavam batalhando e que Josué clamou a Deus para que o ajudasse. Que lutas estão dificultando ou impedindo o seu progresso na vida com o Senhor? Sem dúvida alguma, Satanás ele colocou diversos tipos de obstáculos para que você ficasse impedido de cultuar e de adorar a Deus, de estar se envolvendo na obra de Deus. A Bíblia deixa bem claro que a luta de quem segue a Jesus não é no nível físico, mas sim no nível espiritual. As nossas armas não são contra a carne, nem contra o sangue, mas contra as hostes, os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus. Efésios 6, 12, 13, parte A. Essa armadura não é de metal ou outro material resistente, mas consiste de verdade, justiça, fé e salvação. A descrição termina com uma instrução adicional. Ele diz: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Efésios 6, 18. E nas lutas que enfrentamos a todo instante e que tentam nos afastar do Senhor, levando-nos a fracassar constantemente, nada melhor que seguir o exemplo de Josué, apelar para a intervenção de Deus e confiar em seu socorro. Nessa manhã eu quero te dizer: fortaleça-se no Senhor e no seu forte poder. Confie nele e continuemos na nossa batalha, na nossa luta espiritual, porque lutar contra a carne é fácil. Você pega uma arma, você dispara um tiro, acaba com uma vida. Uma faca, você esfaqueia e acaba com uma vida. Mas contra Satanás somente com os poderes que vêm dos céus, com o Espírito Santo de Deus, com a força do nosso Deus, nós derrotaremos esse inimigo chamado Covid, e em breve estaremos todos juntos nos reunindo para a honra e glória do Senhor. Essa é a minha palavra dessa manhã, e que Deus te abençoe e que você esteja pronto para, após essa batalha, receber a vitória em sua mão
e fazer o ID, trabalhar para o reino de Deus. Fiquem todos na paz, um forte abraço, saudade que eu tenho de vocês. Podem ter certeza disso. A mesma saudade que você sente, eu estou sentindo, talvez ainda maior, porque eu sei da responsabilidade que Deus colocou em meus ombros. Fiquem na paz.